te avisado, eu falei assim, como é que você está nesse momento? Tá tudo bem? Quer que eu faça uma oração? Eu fiz a última oração com ele, ele responde assim, eu nunca tive medo da vida, por isso não posso ser covarde frente à morte. Nunca tive medo da vida. Nós religiosos temos medo da vida. As nossas verdades são fugas da vida. Saímos daqui para o céu, é aqui para o lá, é a carne e o espírito, é o lado daqui e o plano espiritual de lá, é a egrégora espiritual de lá, é sempre de lá, de lá, de lá. Por isso a gente não enfrenta a riqueza do aqui, como disse Nikos Kazantzakis, na Última Tentação de Cristo, no livro, quando Jesus está no Getsemane, ó Pai, eu não sei se a beleza do céu é tão intensa ou melhor do que a beleza que tu criaste aqui na terra. Talvez a gente não se ame porque nós gostamos dos escambos com Deus. Deus, eu te amo, somente você. Então eu vou sair daqui e vou para lá porque eu vou ganhar um prêmio, porque a gente foge dessa vida. E talvez se a gente se esquecer de um Deus que está lá, do plano que está lá, sempre do lado de lá, e ficarmos no aquém, no aqui e no agora, talvez seja algo muito mais divino aqui do que usar o aqui como trampolim para o de lá. Não é à toa que nós cristãos temos o chamado dogma da encarnação, que Fernando Pessoa foi o melhor para interpretar quando ele disse, na sessão 8ª do Guardadão de Rebanhos, que certa vez, vou dizer com a minha linguagem, que é bem pesada, né? Certa vez Jesus ficou de saco cheio do céu, não aguentava mais, porque ele ficava numa cruz e todo mundo se ajoelhando lá, então ele falou assim, botou lá umas poções mágicas, que eram 3, e ele fugiu do céu para ninguém, mas ele botou uma caricatura dali para fingir que estava sofrendo, porque todo mundo gostava, porque quem vai para o céu gosta de ver Jesus, nada, e aí ele fugiu para cá e virou criança, e aí ele, o narrador do poema, que é uma espécie de prosa, diz assim, com um Deus desse eu posso brincar, porque ele dorme nos meus braços e eu canto para ele, e um Deus tão humano e tão criança só pode ser o Deus que o próprio Deus me deu. Neemias, eu acho que nos ensinou isso. Eu não preciso ter medo da morte, porque eu não teve medo da vida. Por isso, sempre que ele enfrentou todos os processos inquisitoriais contra ele, sempre, ele se lixava. E ele falava pra gente que ia piorar, que ele ia ser mais radical ainda. Quanto mais exprimiu, pior ele ficava. Era uma coisa engraçada, ele ia piorando, ele se intensificando nas loucuras dele. Eu contei uma vez uma piada pra ele, pra gente já ir terminando, que ele, depois que ouviu, ele mudou. Vou contar a minha, porque ele mudou do lado dele lá, eu como não sei nem se ele está aqui, tem uns videntes aqui, vamos dizer depois. Mas o Livro é um deles. Mas como ele, eu não sei se ele está aqui ou não, eu vou contar da minha forma. Ele adorou essa piada, ele começou a contar em todo lugar que ele ia. Ele falava assim, já que eles estão me detonando, os evangélicos, né? Olha o nome, evangélico persegue, legal, deve ser bem evangélico, a Bíblia está cheia do evangelho, Jesus manda, mata aí, mata 2, 3, persegue, eles são bem evangélicos, mas ele diz assim, já que eles estão me triturando, eu vou contar essa piada que você me ensinou, e a piada era assim, ele adorava, um rapaz, aqui não está gravando, eu ia fazer propaganda da cerveja, mas não vou, o rapaz era vendedor de cerveja, pobre, nordestino no Rio de Janeiro, que são aqueles que vão para lá, sofrem e tal, mas viveu vendendo cerveja na praia, e aí um dia ele morre, São Pedro, muito bonito, barbudão, não era tão velho quanto achava, chegou para ele e falou assim, ô meu filho, entra aqui. Ele falou, quem é você? Eu sou Pedro. Pedro, que Pedro? Ô rapaz, sou São Pedro, eu sou católico. Eu sei que você é, rapaz, pode entrar aqui, mas eu tô com 7 engradados de cerveja. Não, 7 engradados de cerveja? Muito bom. Tá com gelo aí? Tô, então pode vender lá. Ele bota os engradados lá. E aí ele falou, posso vender? Eu posso falar marca? Tem algum problema? Era Skol. Porque eu gosto, né? Então era Skol. Na piada do Neemias, ele não dizia marca porque Neemias odiava cerveja. Então, ele ficava lá. Ele era na época da piada, a Skol estava R$1. Então ele ficava gritando no céu, Skol R$1, Skol R$1, Skol R$1. E todo mundo comprando. 2 dias, 3 engradados. Ele falou, o São Pedro, você é amigo do diabo? Não sou amigo, mas eu tenho o celular dele, falo com ele todo dia. Você pode falar com o diabo que eu estou indo para lá para vender o resto? Porque 2 dias já tomaram 3 engradados aí. Ele falou, não tem problema não, o inferno é aqui do lado. Aliás, no livro de Lucas, no capítulo 17, o inferno, na verdade, é o mesmo lado, só tem uma frecha assim, eles se comunicam. Então era esse evangelho lá, eles criaram o inferno do lado do céu. E aí
entrou lá e ficava escorreal. Um dia, primeiro, 3 cervejas. Segundo dia, escorreal, 2 cervejas. Em uma semana não tinha nenhum engradado, ele ficou uma fera. O cara falou assim, o diabo, você pode ligar para Pedro? Ele falou, para quê? Eu quero ir embora, rapaz, já uma semana não vendo porcaria nenhuma. No céu o pessoal bebeu 2 engradados em 2 dias, aqui uma semana, nenhum. Você tá de brincadeira com a minha cara, você pode pedir para eu voltar? Aí o rapaz fala assim para ele, olha, vou dizer um nome qualquer, Severino, pode ir para lá assim, não tem problema nenhum. Aí ele falou assim, mas antes de eu sair da porta do inferno, ele falou assim, vem cá, diabo. Vem cá, diabo. Por que no céu todo mundo bebe e aqui no inferno ninguém quer tomar birita? No inferno só tem crente. Para terminar, eu acredito realmente nisso. Eu acredito que o Neemias seja isso, seja essa loucura. Aliás, o Nietzsche dizia, em 1883, numa frase paradigmática, sempre houve muita loucura no amor, porém sempre há alguma razão em toda grande loucura. Os grandes homens são loucos, os normais morrem de normalidade. O mundo é cinza para os normais ou preto e branco, apesar de eu ser botafoguense. Eu sei que aqui tem, tá lá. O melhor jogador do mundo, Garrinhos. Mas o mundo preto e branco, a despeito do meu fogão, mas que perdeu para o Flamengo, que era o Neemias, e eu celebrei no aniversário do Flamengo várias vezes no lugar do Neemias, e saí de camisa do Flamengo quase morrendo, porque essa é a heresia, né? Você ser botafoguense, vestir a camisa. E eu falava, Neemias, que pecado grave, eu tô lá botando essa camisa, essa porcaria dessa camisa. E aí o Neemias falava assim, não, um dia você vai se converter, Agora não só o Flamengo ganhou do Botafogo nos pênaltis, como ainda criaram um funk lá depois antes do campeonato da Taça Guanabara. Não sei se vocês conhecem um funk, eu sei que vocês são santos, não gostam de funk, mas eu não sou, eu ouvi. E o refrão é... o refrão é... Tô sem freio, bonde do Mengão sem freio. Eu quando vim pra cá me lembrei, se o Neemias ouvisse o bonde do Mengão sem freio, ele ia rir pra caramba e ainda ia ficar pegando no meu pé mais de uma semana, porque toda vez que o Botafogo perdia, ele chegava no culto e falava assim, depois, Siddhartha, que o Botafogo perdeu, vamos então pedir uma bênção pra você, que não tá bem. Mas brincadeira à parte, eu acho que tem essa loucura, não é o preto e branco, não é cinza, mas é uma aquarela. E os loucos porque rompem barreiras, porque colocam verdades a serviço da amorosidade, porque não querem ser escravos dos dogmas que acrisolam, mas querem gerar asas que libertam. Esses são aqueles que, mesmo sofrendo na vida ou na morte, também regozijam a liberdade da vida e da morte. Por isso Neemias não teve medo da morte, porque não teve medo de ser livre na vida. Ele gostava de dois textos que eu citava para ele sempre, que ele não sabia de cor. Um de Martinho Lutero, em 1520, no livro da Liberdade Cristã. O livro começa com essa página. O cristão, pela fé, não se subjuga a nada e nem a ninguém, mas pelo amor, ele se faz servo de todos. Neemias adorava essa frase, não se subjuga. Ou como Lutero disse, a frase que ele mais gostava de Lutero em 1521, na Dieta de Worms, olhando para o representante da Inquisição romana, ele olha para ele e diz assim, minha consciência é cativa do Senhor, não posso e não quero retratar-me de coisa alguma, porque trair a consciência não é justo e nem seguro, que Deus me abençoe. E vai. Neemias adorava esse texto, por isso eu acho que ele deixou para a gente isso aqui. O bom não é fazer do Neemias nenhum homem a ser venerado, mas ser degustado. Crianças, quando veem os pais sendo alguma coisa, elas querem ser também. Elas não querem dizer que os pais são, elas querem dizer que eles são. Nós adultos, o que elas querem ser? Nós adultos somos diferentes. A gente, por impotência, a gente projeta no outro a coragem que nós não temos, para que ele, na verdade, compense a nossa covardia. Então a gente não quer ser como ele, a gente não quer ser grande, mas a gente o defende. Jesus é melhor do que Buda, é melhor do que não sei quem, sai no tapa, por causa da nossa covardia, não por causa da grandeza daqueles sobre os quais nós falamos. Eu acredito que o Neemias seja isso, alguém que possa servir de estímulo, alguém que possa servir não de esperança, porque quem tem esperança não espera, mas ele pode servir realmente
de inspiração para um novo tempo, que começou há 20 anos nesse grupo aqui, que ele me dizia que era o grupo que ele se sentia mais em casa depois da igreja, porque era uma igreja para além das igrejas, para além dos vícios da igreja e para além da intolerância das igrejas. A igreja que tem ateus, a igreja que tem gays, a igreja que tem negros, a igreja que fala de Exu, olha que maravilha, o orixá da comunicação, da transformação, que os cristãos, principalmente os protestantes, odeiam porque não conhecem nada e a ignorância um dia há de matá-los. A gente cada vez mais... A gente cada vez mais vai se inspirando em Neemias. E eu espero que daqui para frente... Eu gostei daquela psicopictografia, ele tem John Lennon, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Neemias falava inglês mal pra caramba, era um detalhe que eu gosto de falar nele. Ele falava muito mal. Uma vez a gente celebrou um casamento no meio da praia em Paquetá. Aliás, ele me deu uma maior lição de fé naquele dia. A gente celebrou, eu, ele e um cavalo, no meio da praia. O cavalo ficou babando em mim, nele, a gente teve que parar o casamento, mas ele começou o casamento assim: I would like to ask the blessing of God to this couple aqui, of here. Falei, que misa, o que você está falando? De onde vem esse teu inglês? Cara, é da Malásia? Mas... Aí eu fiz uma oração e ele ficava falando inglês junto comigo. Eu comecei a rir no meio do casamento, porque eu não sabia se ele estava falando em línguas, né? Mas era os evangelhos de família. Mas ali, John Lennon, Chico Xavier, que eu considero o maior cristão da história do Brasil, e Jesus de Nazaré, eu espero que também tenha ali o quarto, que é Neemias Mariém. Ele está no nível de Dom Helder Câmara, está no nível de Chico Xavier, ele está no nível de Irmã Dulce, ele está no nível de Divaldo, ele está no nível de Betinho, que ele conheceu várias vezes, Chico Xavier ele conheceu várias vezes, Divaldo ele esteve várias vezes. Ele está no nível dos grandes, ele está no nível de Leonardo Boff, de Rubem Alves, do amigo dele Jonas Neves Rezende. Ele está no topo do topo de uma espiritualidade que no seu tempo negou o seu tempo para pegar um tempo que está além de todos os tempos, que é o tempo do amor. Por isso, para terminar, eu vou citar um poema que eu recitava para ele. Ele adorava, ele não sabia de cor. Ele ria quando eu recitava, porque eu recitava com o sotaque dele às vezes, mas eu recitava sério. Era um poema do Minotti Del Picchia, sobre o sonho, que o Milor Fernandes, quando deixou de falar com ele, o Minotti morreu, ele escreveu um texto dizendo que ele gostaria muito de ter voltado atrás, porque aquele poema valia mais do que as suas convicções políticas, porque eles brigaram com questões políticas. O poema diz assim: sonhar, é tão doce sonhar, a vida vale a pena nesta terra, talvez pelo sonho que encerra. No mundo de pesadelos, Neemias se fez sonhador. E eu acho que só há uma maneira da gente homenageá-lo. Não é chorando a sua morte, mas elevando adiante as sementes dos seus sonhos, para que, a despeito da intolerância e dos pesadelos, a humanidade tenha momentos de sonho. Ele adorava uma frase de Fernando Pessoa, no poema O Infante, na primeira frase, que diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis, ele sonhou, 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 sofreu, chorou, sorriu, sonhou, a despeito dos pesadelos. Por isso, como ele gostava de dizer, nunca morre quem no coração dos vivos vive. Eu acho que Neemias nunca morre, porque o sonho dele é maior do que a morte dele, porque ultrapassa os corações dos que vivem, porque abre-se como um horizonte para que a humanidade um dia possa voar. No último dia de vida, eu recitei para ele, antes da viagem dele, sei lá para onde, não sei para onde ele foi também, mas uns lugares espíritas que eu fui, mandaram um recado dele para mim. Também eu não entendia nada, porque uma vez o cara falou italiano, falei, ô rapaz, sabia se era italiano ou português, falou que ele estava falando comigo e tal. Mas o Neemias, eu recitei para ele uns versos do Fernando Pessoa que diz assim: seres humanos são anjos de uma asa só, que necessitam encontrar no outro a asa oposta e correspondente, para que, abraçando, enfim, os dois juntos possam voar. Eu acho que seres humanos são anjos com uma asa só mesmo, mas ele precisa abraçar multidões. Como diz o Zen Budismo, ninguém chega no Nirvana sozinho. Eu acho que somente abraçando, todos nós chegamos no Nirvana também. Namastê. Om Shanti. Om Sairam. Paz de Cristo.